Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Santos, eu sou professor de Direito Tributário desta equipe qualificada que é a equipe do CP Iuris. Vamos iniciar agora as aulas de Direito Tributário do nosso curso extensivo aqui do CP Iuris. Já há alguns anos eu sou professor de Direito Tributário do CP Iuris em cursos intensivos, não é? Magistratura, carreira policial e procuradorias. Mas, para o curso extensivo, a professora que ministra aulas, ela não vai poder nesse semestre, nesse ano agora, acho que está de licença, foi algo que me passaram, e aí eu vou atuar nesse curso extensivo aqui para vocês. Na verdade, até pelo que me passaram, vocês já tiveram ou já começaram a ter direito tributário em relação aos tributos em espécie, não é isso? Com um professor que tratou de impostos municipais, federais, estaduais. E a mim vai ficar a parte geral da Constituição e do CTN, tá bom? Essas aulas do curso extensivo são maiores, né? São aulas de 2 horas, né? Ou seja, cada aula, na verdade, são 2 horas. E nós vamos ter 10 aulas. Então, aí são 20 horas para tratar direito tributário. É um bom tempo. É um bom tempo. E nós vamos ver, nessas 10 aulas, toda a parte constitucional e toda a parte do Código Tributário que interessa principalmente ao estudo para concurso referente a direito tributário, tá bom? Vamos começar com a parte constitucional. Na parte constitucional, nós vamos ver os princípios tributários, nós vamos ver as imunidades tributárias e nós vamos ver também alguma coisa a respeito da repartição de receita tributária, tá bom? Repartição das receitas tributárias. E depois aí nós vamos partir para o CTN. E aí vamos ver toda a parte geral do CTN. Obrigação tributária, crédito tributário, prescrição, decadência, responsabilidade, domicílio, anistia, as causas de exclusão, causas de suspensão, causas de extinção, questões relacionadas à dívida ativa. Ou seja, vamos ver toda a parte geral da Constituição e do CTN de Direito Tributário. Os impostos em espécie, vocês já viram com outro professor, tá bom? Essa é a nossa primeira aula e nós vamos começar pelos princípios constitucionais tributários. Meus dados de contato estão no material, vocês vão ver que eu sempre passo PowerPoint para vocês. Muito importante vocês atentarem para o seguinte: o PowerPoint não é apenas um roteiro de aula. O PowerPoint é um material para estudo, para o seu estudo individual. Então, todo o material que eu passar para vocês, estudem o material, tá bom? E qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, que eu vou, à medida do possível, sempre respondendo. Às vezes demora um pouco, mas vou sempre respondendo os questionamentos dos alunos, tá bom? Isso é até uma vantagem que eu considero para quem faz o investimento, né? Tem um investimento na realização de um curso preparatório, porque você passa a ter contato direto com o professor da disciplina, que vai poder lhe auxiliar sempre que você tiver dúvida em relação a algum assunto, tá bom? Para quem está buscando aí a aprovação em concurso público, sempre indico para os meus alunos estudar a partir da resolução de questões. Você tem que resolver muitas questões. Por quê? Porque é a partir da resolução de questões que você vai identificar quais são os temas que mais caem em prova de concurso. E ainda que você não esteja tão bem na parte teórica, a partir do momento que você faz a questão, acerta ou erra, e vai ver qual é o gabarito, vai ver qual é a resposta correta daquela questão, vai estudar o tema da questão, você não erra mais aquilo. Não vai mais errar.
Na verdade, quando você estuda por questões, a cada questão que você responder, você tem que estudar o assunto da questão. E os assuntos das questões se repetem muito, né? As questões não se repetem tanto, mas os assuntos se repetem muito. Então, se você aprende o assunto daquela questão, você vai poder aprender, você vai estar preparado para acertar qualquer outra questão que trate daquele mesmo assunto, tá bom? Que mais? Outra coisa que é um pouco chato, mas é importante, com o tempo você vai assimilar e vai aprender, é você estudar a letra da lei, tá? Ler a letra da lei seca, só a letra da lei, e ir grifando, anotando, registrando. O artigo que o professor falou em sala, você faz um destaque naquele artigo, porque ele tem importância, isso foi falado, tá bom? Então, leitura de lei seca, resolver muitas questões, e a terceira, o terceiro pilar que eu considero fundamental para quem está buscando aprovação em concurso é estar atualizado com a jurisprudência, principalmente do STF e do STJ. Tem que estar atualizado. Vocês vão ver que o material de aula ele é muito recheado de questões jurisprudenciais, tá? Algumas questões jurisprudenciais são mais antigas, porque aí é quando a gente tem que tratar de alguma questão do instituto, para você entender bem o tema. Outras questões são as recentes, né? São aquelas que estão aí sendo julgadas recentemente pelos tribunais. É muito importante você estar atualizado com a jurisprudência, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos começar de uma forma geral. Às vezes a gente vai ter um bloco maior, de quase 1 hora, outra vez a gente vai ter blocos menores, de 20, 30 minutos, mas que somados ali vão dar as suas 2 horas da aula, tá bom? Depende muito da minha disponibilidade, do ritmo, tá certo? Esse primeiro bloco, vamos fazer um bloco maior, vai ser mais de 30 minutos, tá bom? Então vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Aí estão meus dados de contato e vamos iniciar os princípios constitucionais tributários, que eles aparecem onde na Constituição? Aparecem a partir do artigo 150 da Constituição, né? Súmulas vinculantes referentes à matéria tributária, isso está no material, é importante a leitura, tá? Ao longo das aulas, vocês vão ver que nós vamos tratar dessas súmulas vinculantes aqui em sala de aula, tá? Algumas já foram tratadas, as que falam de impostos em espécie, tributos em espécie, o professor que tratou desse tema, desses impostos, já falou com vocês. Outras são de temas gerais, vamos ver ao longo das aulas. Mas elas estão aqui no material para o seu estudo individual, tá bom? E vamos começar então o princípio da legalidade. Artigo 150, inciso 1 da Constituição. Olha o que é que diz. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, ou seja, é proibido à União, aos estados, ao DF e aos municípios. O que é proibido? Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Ou seja, é proibido exigir ou aumentar tributo se não houver um ato normativo legal, uma lei, uma norma aprovada pelo Poder Legislativo. Sem autorização do Poder Legislativo, não é possível cobrar ou aumentar tributos, tá bom? Isso vale para todos os entes políticos. Aí eu já levanto a seguinte questão para vocês. A Constituição fala em exigir ou aumentar. E se for reduzir ou extinguir tributo, precisa de lei também? Sim, precisa. O princípio da legalidade, ele se refere tanto à criação e aumento de tributo,
quanto à redução ou extinção de tributo. Então, aumento, criação e, da mesma forma, extinção ou redução. Até mesmo por uma questão de simetria. Uma lei não pode criar um tributo e depois vem um ato infralegal, uma portaria, um decreto e extingue o tributo. Isso aí não pode. Não é um ato infralegal desfazer o que uma lei fez. Então, não é só exigir ou aumentar. Apesar de a Constituição só usar esses dois verbos, também para extinguir ou reduzir tributo, há necessidade de lei. E aí eu chamo a atenção para vocês ao artigo 97 do CTN. Tudo que o artigo 97 do Código Tributário diz que precisa de lei, tudo que ele diz que precisa de lei, precisa realmente. Só por meio de lei pode ser realizado. O artigo 97, veja, o Código Tributário Nacional é lá de 1967. Então, é antes da Constituição de 88. Existem alguns pontos do CTN que não foram recepcionados pela Constituição de 88. Não foram. Então, a gente tem que ter cuidado. O 97, tudo que ele diz que precisa de lei, realmente precisa. Tá? Então, não fica restrito ali àquela situação de exigir ou aumentar. É exigir, aumentar, reduzir, reestabelecer, tá bom? Tudo que diz respeito à alteração na obrigação tributária. Agora, existem algumas exceções ao princípio da legalidade que o 97 do CTN traz. Aí as exceções você não vai considerar. Porque como o princípio é um princípio constitucional, as exceções ao princípio da legalidade são apenas aquelas previstas na Constituição. E quais são essas? Vamos ver. Olha aqui. As reais e únicas exceções ao princípio da legalidade são essas que estão na Constituição. Primeira, alíquotas, só alíquota, viu? Base de cálculo, não. Alíquotas do II, IE, IPI, IOF, Imposto de Importação e Exportação, Produtos Industrializados e Operações Financeiras, podem ser alteradas por ato do Poder Executivo. O verbo que a Constituição fala é alterar nos termos da lei. Mas, então, é possível alterar alíquotas desses impostos por ato do Executivo. Então, um decreto, uma resolução, uma portaria do Executivo pode alterar as alíquotas desses impostos. Não precisa de lei. É a primeira exceção. Segunda exceção, redução e reestabelecimento de alíquota. Redução e reestabelecimento de alíquota. Da CID combustível também por meio de ato do Poder Executivo. Veja, o verbo aqui já é outro. O verbo aqui não é alterar. Aqui, para CID combustível, é reduzir e reestabelecer. Também só alíquota. Reduzir e reestabelecer a alíquota da CID combustível. Por ato do Poder Executivo. É possível, tá bom? Não é uma alteração ampla. É só reduzir ou restabelecer. A lei fixa a alíquota e o ato infralegal, o ato executivo, pode reduzir ou restabelecer até aquele limite previsto na lei. Outra exceção ao princípio da legalidade, no sentido de que é possível alteração sem lei. Fixação de alíquota do ICMS combustível monofásico mediante convênio. Então, a alíquota do ICMS combustível, ela ser fixada, o verbo é fixar, é estabelecer essa alíquota por meio de convênio. Que convênio é esse? Vocês já devem ter visto, quando estudaram o ICMS, que várias regras do ICMS
apesar de ele ser um tributo, um imposto estadual, ele tem um caráter nacional. Então, várias regras do ICMS precisam ser definidas em conjunto entre os estados da federação para evitar o que, pessoal? Para evitar a chamada guerra fiscal. Evitar que um ente político reduza alíquotas, conceda benefícios fiscais com o objetivo de atrair empreendimentos para o seu território e, com isso, prejudicar os entes políticos, os demais estados da federação, os demais estados. Então, para se evitar a guerra fiscal, algumas deliberações de ICMS, elas têm que ser definidas no âmbito de um conselho, que se chama CONFAS. Esse conselho, ele aprova convênios que deliberam sobre ICMS. E uma das deliberações é justamente essa, fixar a alíquota do ICMS combustível, é por meio de convênio, tá bom? Abaixo, logo na sequência, nós temos também outra função do convênio, que é conceder benefício fiscal de ICMS. Para a concessão de benefício fiscal de ICMS, é necessária prévia autorização por meio de convênio do CONFAS, tá bom? Só por meio de convênio, justamente para impedir a guerra fiscal. O CONFAS, que é composto pelos secretários de Fazenda de todos os estados da federação, ele aprova o convênio e depois cada estado, no seu âmbito, tem que editar uma lei, tá bom? Internalizando aquele benefício fiscal autorizado pelo convênio no seu âmbito territorial. Então, o convênio autoriza e cada estado edita sua lei incorporando a regra daquele convênio, tá bom? Olha aqui, recente julgado, né, segundo semestre do ano passado, do STF, declarando a inconstitucionalidade de quê? De um ato infralegal que majorou base de cálculo de contribuição social. Veja, quando eu tratei das exceções agora ao princípio da legalidade, em algum momento eu falei de contribuição para a Seguridade Social como sendo exceção ao princípio da legalidade? Não, em nenhum momento eu falei isso, não é? E, além do mais, as exceções que eu tratei, elas sempre se referiam o quê? À alíquota, né? A alíquota do tributo, não a base de cálculo. Então, aqui o que foi que houve? Um decreto e uma portaria que alteraram base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre remuneração paga ou creditada a transportadores autônomos. O Supremo reconhecendo a inconstitucionalidade. Por quê? Não pode alterar a base de cálculo de tributo se não for por lei, tá bom? Importante aqui, não estão abarcados pelo princípio da legalidade, não estão abarcados. Ou seja, o princípio da legalidade aqui não entra, ele não faz parte, ele não inclui esses temas dentro do princípio da legalidade. Por quê? Porque o princípio da legalidade diz respeito à alteração no valor do tributo, não é? Criar, aumentar, reduzir, extinguir, conceder benefício fiscal. E essas situações aqui, elas não são exceções ao princípio. As exceções são aquelas que eu já falei. Elas são situações que nem mesmo estão dentro do princípio. Olha, e aí, por não estarem dentro, é possível tratar desses temas sem lei, tá? Olha aí. Obrigação tributária acessória. Não precisa de lei, pode ser por ato infralegal. O que é uma obrigação tributária acessória? Uma obrigação de fazer ou não fazer, no interesse da arrecadação tributária. Como assim uma obrigação de fazer ou de não fazer no interesse da arrecadação?
escriturar livros contábeis, emitir nota fiscal, apresentar a declaração de imposto de renda, por exemplo, a declaração do imposto de renda, emitir nota fiscal, não é? Então, são obrigações que não é de pagamento, são obrigações de fazer ou de não fazer no interesse da fiscalização, no interesse da arrecadação tributária. Não precisa de lei, pode ser por ato infralegal. Uma portaria, uma instrução normativa, um decreto podem tratar de obrigações tributárias acessórias, tá bom? Agora, um detalhe importante. Se a obrigação tributária acessória ela não for cumprida, o contribuinte vai levar uma multa. E multa, penalidade em direito tributário, como é uma penalidade, né? É uma obrigação de pagamento, uma multa. Pena, sanção, só pode ser prevista em lei. Se não houver autorização em lei, não é possível criar uma multa. Então, olha o raciocínio. Criar uma obrigação acessória pode ser por ato infralegal, portaria, decreto. Mas se o cidadão descumpre o acessório, ele vai levar uma multa. E a multa tem que estar prevista em lei, tá bom? E outra coisa, no direito tributário, o que distingue obrigação principal de obrigação acessória é a sua natureza. Se ela for uma obrigação de pagamento, ou seja, é pagar, ela é obrigação principal. Toda obrigação tributária de pagamento é uma obrigação tributária principal, tá bom? E aí a multa pelo não cumprimento da acessória, ela é principal, tá bom? Pagar multa é uma obrigação principal, tá certo? Toda obrigação de pagamento no direito tributário é uma obrigação principal. Outra situação que não precisa de lei, porque não está abarcada pelo princípio. Alterar prazo para pagamento de tributo. Prazo para pagamento, ou seja, o vencimento do tributo é todo dia 15, e vem uma lei, um ato infralegal que altera a data para o dia 5. O vencimento vai sair do dia 15 e vai ser antecipado para o dia 5. Precisa de lei para alterar vencimento de tributo? Não, não precisa. Tá? O Supremo já decidiu, tem até súmula vinculante e a gente vai ver depois. Então, alterar prazo para pagamento de tributo não precisa de lei e também não precisa de lei a aplicação de correção monetária. Determinar a aplicação de correção monetária a tributo não precisa de lei, porque não precisa. Voltou. Tinha ficado instável aqui a conexão, pessoal, mas não sei se estava com som ou não, vamos prosseguir. A aplicação de correção monetária também não está dentro do princípio da legalidade. E por que não está? Porque correção monetária não é aumento de tributo. Aplicar correção monetária é apenas manter o valor da moeda, que foi corroída pela inflação, tá? Foi corroído o valor pela inflação. Então, correção monetária também não precisa de lei, pode ser por ato infralegal. Agora, presta atenção. O princípio da legalidade em relação à correção monetária, não há necessidade de lei se o índice de correção monetária que esteja sendo aplicado seja o índice oficial de correção monetária. Porque pode ser que chame de correção monetária e aplique-se um índice superior ao índice oficial. Nesse caso, seria um aumento disfarçado de tributo. E aí isso seria inconstitucional. Então, correção monetária não precisa de lei, pode ser por ato infralegal, desde que dentro do índice oficial, tá bom? Vamos lá, pessoal.
Acho que prosseguiu aqui, né? Então, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Aqui, olha, alteração de alíquota do imposto de exportação por meio de portaria, resolução da Câmara de Exportação, a CAMEX. Veja bem, o que foi que a gente viu em relação à exceção ao princípio da legalidade? Que em relação ao imposto de exportação, o Poder Executivo pode alterar, por meio de ato dele, do Executivo, a alíquota do imposto de exportação, não foi isso? Pois bem, quando a Constituição fala em ato do Poder Executivo, não necessariamente tem que ser ato do presidente da República, tá bom? Pode ser um ato de outro órgão do Executivo. E foi o caso aqui. O Supremo considerou constitucional, é possível, então, que a alteração da alíquota do imposto de exportação seja feita não por ato do presidente, mas por ato de outro órgão do Executivo, como foi o caso aqui dessa Câmara de Comércio Exterior. Tá bom? Importante isso. Exigência de lei complementar. Veja bem. Em regra, os tributos eles são instituídos e aumentados por lei ordinária. Só que alguns tributos especificamente, a Constituição exige lei complementar para que eles sejam instituídos, sejam criados. Quais são eles? Aí está, ó. Instituir o imposto sobre grandes fortunas, instituir empréstimos compulsórios, impostos residuais, contribuições para a Seguridade Social residuais, tá bom? Só por meio de lei complementar é possível instituir esses tributos. Agora, essas duas últimas situações aí, impostos residuais e contribuições para a Seguridade Social residuais. O que é isso? O que é a competência residual? Vá lá no artigo 154, inciso 1 da Constituição. E a Constituição vai falar do imposto residual. O que é isso? Veja, o que é a competência tributária? A competência tributária é a atribuição de cada ente político, ou seja, União, Estados, Distrito Federal, municípios, cada ente político instituir os tributos que seja da sua competência, que é fixada pela Constituição da República. A Constituição, em relação a impostos, ela fixa impostos da União, impostos dos estados e impostos dos municípios. O que é a competência residual? É a competência para que a União institua, crie outros impostos além daqueles previstos na Constituição. Então, se além daqueles impostos se quiser criar um outro, só quem pode fazer isso é a União, e por meio do exercício da sua competência residual. E quais são os requisitos da competência residual? Os requisitos são: só a União tem essa competência, é o primeiro ponto. Segundo ponto, a União, para exercer competência residual, terá que fazê-la por meio de lei complementar. Só a União, por meio de lei complementar,